Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Vamos falar hoje sobre leitura de frações. Então, relembre que vimos na aula passada sobre frações, como representar qualquer objeto, onde ver frações no nosso dia a dia. Foi o tema da nossa aula anterior. A aula de hoje eu estou trazendo para vocês leitura de frações. Então a gente vai aprender como é que lê corretamente uma fração. Então, para a gente não falar 5 sobre 8, a gente falar exatamente quanto é que vale, certo? Como é que a gente lê uma fração. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é a gente entender qual é a regra principal. A regra principal vai dizer o seguinte, que devemos ler o numerador e em seguida o denominador. Então lembre que o numerador é o carinha que fica em cima da fração, né? A gente vai ter um traço, vai ter o número em cima, e o denominador é o carinha que fica embaixo, né? Só para a gente relembrar, esse aqui é o que eu chamo de numerador, não pode esquecer isso, e o de baixo é o que a gente chama de denominador. Então são os dois elementos de uma fração bastante importante. Beleza até aí, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, relembramos um pouco sobre frações que foi estudado na aula anterior. Então, é o seguinte. O objetivo da aula de hoje é a gente ver frações com denominador de 2 a 9. Então, a gente vai ver agora exemplos em que os denominadores só podem estar entre 2 e 9. Então, o número de baixo só é 2 até o 9. Então, a gente não vai ter um caso diferente. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Veja que a minha fração aqui, ó, tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, só apareceram certos denominadores entre 2 e 9. Então, relembrem que a regra anterior dizia o seguinte, que a gente só vai falar primeiro o numerador, que é o número de cima, e depois o denominador. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter o quê? Número 1 é o numerador, então a gente vai ter 1, certo? Meio. Então, o número 1 está indicando o numerador e o meio, o denominador. Já aqui a gente vai ter 2 terços. E como passou de uma quantidade, aí a palavra vai estar no plural. Aqui a gente vai ter 1 quarto, por causa do número 4. Aqui a gente vai ter 13 quintos. Aqui a gente vai ter 5 sextos. Aqui a gente vai ter 2 sétimos, porque é o número 2 e embaixo é o 7. Já no próximo aqui a gente vai ter 7 oitavos. E aqui, por último, a gente vai ter 10 nonos. Então, observem que, correspondente ao denominador, certo? Cada um vai mudar a sua palavra, né? Aqui vai ter meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E o numerador ele permanece o mesmo. 1, 2, 1, 13, 5, 2, 7 e 10. Sempre nessa ordem. Primeiro eu falo o numerador e depois o denominador, só que o denominador ele vem com nome diferente do número que está representando ele embaixo, beleza? E agora a gente vai ver o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo agora são frações com denominador múltiplo de 10, mas não é qualquer múltiplo, certo? A gente vai estar interessado nos múltiplos 10, 100 e 1000, certo? Esses três múltiplos de 10
eles vão ter um nome bastante especial. Por exemplo, eu posso trazer aqui uma fração 1 sobre 10, e essa fração aqui, a gente vai dizer que isso aqui é 1, certo? Do numerador, e do denominador, a gente vai dizer que isso aqui é 1 décimo. Certo? Então, sempre que tiver o 10, a gente vai falar agora décimo. Porque passou do 9, né? A gente viu que até o 9 tinha uma regra. Nesse caso aqui é 10 e passou. Eu tenho também 1 sobre 100. Quando eu falo 1 sobre 100, eu vou ter 1. E aqui, como é 100, eu vou ter centésimo. Então, a gente vai ter agora 1 centésimo. E o caso do 1000, então se o 10 é décimo, o 100 é centésimo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter no 1000, 1. E aqui a gente pode escrever milésimo. Certo? Então, a gente vai ter 1 milésimo. Então, décimo, centésimo e milésimo. Então, a importância desses 3 múltiplos. Beleza, pessoal? Vamos ver o nosso próximo exemplo. O caso que vamos ver agora é a fração, né, com outro denominador. Então, aparece agora outro denominador dos dois exemplos que a gente viu anteriormente. Por exemplo, você observa que aqui aparece 30 sobre 11, aparece o 11 no denominador, né? 7 sobre 12 aparece o 12 e aqui aparece o 23, que são exemplos diferentes do que a gente viu anteriormente. Então, como é que a gente faz nesse caso? É bem simples. Vamos seguir a mesma regra. O número de cima a gente fala normalmente. Então, aqui a gente vai ter 30. Já o de baixo, que é o denominador, a gente dessa vez vai falar o denominador, que é 11. Só que a gente vai adicionar a palavra avos. Então, aqui é 30, 11 avos. Então, a gente vai ter que adicionar essa palavra no denominador. Aqui, para a gente continuar, ó, 7 sobre 12 vai ser 7. Esquecendo aqui, ó, denominador. Então, a gente vai ter aqui, ó, 12 avos. Então, a gente vai ter 7 dozeavos. Para finalizar, aqui nesse caso, 30, 23 avos. Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, 30, 23 avos. Certo? Então, a gente vai ter que relembrar isso. Então, sempre que o denominador for outro, diferente dos exemplos que a gente viu anteriormente, então a gente vai ter que adicionar essa palavra avos. Beleza, pessoal? Então, viu como é fácil a gente ler frações? Vamos praticar agora um pouco exemplos que a gente viu na aula passada, só que a gente vai adicionar agora a leitura junto dessas figuras, beleza? Então, a gente primeiro vai identificar qual é a fração que cada figura dessa está representando. E em seguida a gente vai ler essa fração corretamente. Então vamos ver primeiro no exemplo número 1. Então a figura número 1 é essa aqui. Então vamos ver. Ela está dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Identifiquei as partes que ela foi dividida. Então eu coloco aqui o 4. E eu escolho uma quantidade pintada. Então aqui nesse caso eu vou ter 1 quarto, né? Porque eu falo o numerador, que é 1, e o denominador, que é o 4, eu falo quarto. Beleza? Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. No segundo exemplo, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi dividida em 8 a minha figura. E eu estou escolhendo uma parte. Então, nesse caso, eu vou ter 1 do numerador e oitavo do denominador, porque é o 8. Então vamos continuar. Já no exemplo 3, a gente vai ter que ter um pouco de cuidado, porque tem bastante divisão e a gente tem que contar corretamente. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui eu vou ter 16. E quantas figuras
eu escolhi. Então, quantas eu tá pintado aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Então, nesse caso, eu vou ter 7, certo? Em relação ao denominador, eu tenho 16 avos. Então, aqui eu tenho 7/16. Já agora no exemplo 4, também está bastante dividido, então vamos contar com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então minha figura está dividida aqui em 32 partes. E quantas eu escolhi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu escolhi aqui 14 dessas figuras. Então aqui eu vou ter o quê? 14 do numerador, né? E 30, quer dizer aqui 30, né? 32 avos. Então aqui eu tenho a representação de cada uma dessas figuras na forma de fração, né? Foi o que a gente achou primeiro. E depois eu escrevi a leitura corretamente, certo? Então, nesse caso, a gente vê como é importante relembrar um pouco sobre fração, né? As figuras representando frações. E na aula de hoje a gente viu leituras. Quer saber mais um pouco sobre fração? Não perca a próxima aula, certo? Ative a notificação, deixe um comentário, deixe seu like aí para ajudar o nosso canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!